Dando continuidade à nossa aula sobre o decreto 8.437 de 2015, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o decreto e dar uma olhada para avaliar quais são as atividades que realmente são competentes ao licenciamento ambiental pelo IBAMA. Então a gente vai ver aqui, além de todas aquelas informações que nós já trabalhamos, temos algumas outras informações aqui no próprio decreto. Então vamos aqui passar aqui o decreto. Aqui está o decreto 8.437 de 2015, certo? Regulamenta aqui, ó, as atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União, a competência do IBAMA. Tem algumas definições em relação a rodovias, hidrovias, regularização ambiental, né? Pátio ferroviário, intervenções hidroviárias. Então, são algumas definições, certo? Relacionado para entender o decreto. E aqui está das tipologias. Aqui, ó, está aqui das tipologias, que são justamente as atividades que são licenciadas pela União. Então, nós já falamos aqui, né? As rodovias federais. Então, no processo de implantação de uma rodovia federal, o que é uma rodovia federal? É uma rodovia que perpassa por mais de um estado. Se ela está totalmente dentro de um estado, é uma rodovia estadual. Mas se ela perpassa por mais de um estado, a gente já sabe que é uma rodovia federal. Então, a implantação de uma rodovia federal, é claro que o licenciamento é pelo IBAMA. Aqui tem uma outra coisa importante, ó. Pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a 200 quilômetros. Então, assim, ó, para a gente entender, né? A pavimentação seria uma reforma na rodovia. Então, qualquer tipo de reforma na rodovia, pavimentação, certo? Seria, por exemplo, também, né, a questão da ampliação da capacidade. Então, seria, por exemplo, uma duplicação da rodovia. Se essa rodovia for duplicada, a gente tem uma ampliação da capacidade dessa rodovia. Então, o que o decreto fala? O decreto fala que se for uma extensão igual ou superior a 200 quilômetros, isso é licenciamento ambiental pelo IBAMA. Quando a gente tem um processo desse inferior a 200 quilômetros, e provavelmente pode estar dentro do estado, então o IBAMA pode, de repente, passar a competência, né, para o estado, ou até o estado mesmo ser, né, naturalmente competente a esse processo, já que o IBAMA, o licenciamento ambiental da União, já está colocando pelo decreto que é acima ou igual ou acima de 200 quilômetros de extensão. Então a gente tem essa situação aqui para rodovias. Então deixa eu... Então a gente tem aqui para rodovias, ferrovias federais, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto, ferrovias federais. Então as ferrovias também federais são as ferrovias que perpassam por mais de um estado. Então no seu processo de implantação, ampliação de capacidade, regularização ambiental de ferrovias federais, certo? Qualquer atividade em ferrovias federais, a gente tem aí um processo de licenciamento ambiental pelo IBAMA, o licenciamento ambiental federal pela União, a não ser que o IBAMA passe a competência para o estado, como aconteceu numa situação aqui da FIOL, né? Na FIOL, o que ocorreu? O IBAMA passou a competência do licenciamento de alguns trechos para o estado. Então, o estado da Bahia, por exemplo, ele se incumbiu de licenciar esses trechos que foi passado a competência pelo IBAMA. Então, isso pode acontecer, mas, naturalmente, qualquer ferrovia federal, ela tem o seu licenciamento
junto à União, junto ao IBAMA. Então, a mesma coisa acontece também com as hidrovias federais. São as hidrovias também do mesmo jeito, elas vão perpassar por mais de um estado, certo? Então, na implantação, na ampliação de capacidade, cujo somatório dos trechos de intervenções seja igual ou superior a 200 quilômetros de extensão. Então, se a gente tem também a mesma situação, né, do lado de rodovia. Então, se for o somatório dos trechos de intervenções for igual ou superior a 200 quilômetros de extensão, a gente tem também aí o licenciamento ambiental pelo IBAMA. A questão dos portos aqui, ó, os portos, certo? Então, os portos organizados, exceto as instalações portuárias, que movimentem carga de volume inferior a 450 mil TEU, que é a unidade relacionada à quantidade de containers, certo? Mas pode ser também aqui a tonelada, né? Não ser a unidades de containers, mas também a tonelada, que aqui dá 15 milhões de toneladas ano. Então, no caso, que movimenta uma carga de volume, né, inferior ou a 15 milhões de toneladas ano, a gente tem aí, no caso, o processo do licenciamento ambiental federal, certo? Aqui também, ó, terminais de uso privado e instalações portuárias que movimentam carga e volume superior, né, a 450 mil TEU, ou a mesma coisa também, 15 mil ou 15 milhões de tonelada ano. Então a gente também aqui, ó, foi superior, aqui a mesma coisa também, certo? Ó, superior, certo? A isso. Superior a 15 milhões de tonelada ano, a gente vai ter aí o licenciamento ambiental federal. Isso quer dizer que o porte desse porto é um porte maior, certo? A mesma coisa acontece também com algumas estruturas aqui, ó, de energia, certo? Aqui de energia aqui, ó, sistemas aqui, ó, sistema de geração e transmissão de energia elétrica. Então aqui, ó, usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 300 megawatts. Então aqui, ó, se for superior a 300 megawatts, a gente tem aí o licenciamento ambiental federal. Se eu não me engano, isso caiu na prova de 2021. Na prova de 2021, se eu não me engano. Mas eu vou dar uma olhada, certo? E quando eu estiver resolvendo as questões, todas as questões da prova de 2021 e as anteriores a 2021 também, a gente vai estar com certeza resolvendo essa. Mas eu acho que eu me lembro que caiu na prova de 2021 essa relação dos 300 megawatts e usinas hidrelétricas, mas foi na questão discursiva. Eu acho que sim, mas eu vou verificar, certo? Aqui também a gente tem aqui as usinas termoelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 300 megawatts também. Então, uma usina termoelétrica menor, né, com menor capacidade instalada de geração de energia, certo? Ela vai ser licenciada provavelmente pelo Estado, a não ser que ela tenha, né, a divisa entre dois estados. Aí vai ser impacto ambiental regional. Mas se ela está dentro completamente de um estado e é inferior a 300 megawatts, ela vai ser licenciada pelo Estado. Mas se é superior a 300 megawatts de capacidade instalada, aí a gente já tem o licenciamento ambiental pelo IBAMA, né? É um licenciamento ambiental pela União, né? As usinas eólicas aqui, ó, no caso de empreendimentos e atividades offshore e zona de transição terra e mar. Então, a gente sabe que usinas eólicas, certo? Elas geralmente são licenciadas pelo Estado, né? É uma atividade considerada de baixo impacto ambiental, apesar que tem impacto ambiental, certo? Mas é considerada como um potencial poluidor de baixo impacto ambiental. Mas quando
ela é uma usina eólica offshore e não onshore. Onshore é na terra, né? Então, quando é offshore, que aí está na transição da terra e mar, ou então é realmente no mar, aí a gente tem o licenciamento ambiental federal, é pelo IBAMA, é da União, certo? Então a gente tem aqui algumas dessas informações importantes, né, relacionada aí ao licenciamento ambiental federal, que está de acordo com esse nosso decreto. E aí eu volto aqui para nossos slides para a gente trabalhar umas questõezinhas aqui. Então, deixa eu pegar aqui a... Pronto. Então vamos trabalhar aqui umas questões só para poder fixar um pouquinho sobre essa relação do licenciamento ambiental federal. Então aqui nessa questão 1, certo? O decreto 8.437 de 2015 dispõe sobre o licenciamento ambiental federal e define que o IBAMA será o órgão responsável quando o empreendimento ou atividade envolver apenas impactos locais e urbanos. Claro que não, isso é falso, certo? A gente sabe que quando se fala de impactos locais e urbanos, certo? Isso é um licenciamento ambiental municipal. Pode ser estadual também, mas nunca federal. Porque quando a gente fala de federal, o impacto é regional. É sempre um impacto regional ou um impacto ambiental nacional, certo? Letra B aqui, os impactos ambientais estiverem restritos a uma unidade federativa. Quando o impacto ambiental está restrito a uma unidade federativa, seria um estado, certo? Ou, né, é um estado, no caso. Então, aí é um licenciamento ambiental estadual, certo? Então, aqui na letra C diz: os impactos ambientais forem de caráter interestadual ou ocorrerem em áreas de domínio da União. Pronto. Olha aí, ó. Quando os impactos ambientais são de caráter interestadual, isso quer dizer ocupam mais de um estado, é um impacto ambiental regional e logo é o IBAMA. E ocorre em áreas de domínio da União. Se é domínio da União, o licenciamento ambiental é pelo IBAMA. As únicas áreas de domínio da União que pode ser que o IBAMA não licencie são as áreas de APA, as unidades de conservação de uso sustentável, que são as APAs. Essas APAs pode ser que o licenciamento ambiental pode ser até federal, a depender do porte do empreendimento e do potencial poluidor, mas pode ser também o estado ou pode ser até o município. Se a atividade que está dentro da APA, apesar de ser uma unidade de conservação federal, ela é uma atividade de impacto ambiental local. Então, se é uma atividade de impacto ambiental local, vai ser um licenciamento ambiental municipal. Mas aí o que é importante para a gente é quando o licenciamento ambiental é federal, certo? Então, pode ser que tenha, mas vai depender, claro, do porte do empreendimento e do potencial poluidor e da atividade em si. Qual atividade é, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui a letra D. O empreendimento for de pequeno porte, mesmo que cause impacto ambiental significativo, não tem nada a ver, certo? Você pode até ter um empreendimento de impacto ambiental significativo, mas isso não quer dizer que vai ser licenciado pelo IBAMA, porque vários empreendimentos de impacto ambiental significativo são licenciados pelo Estado. A gente tem diversos empreendimentos que são licenciados pelo Estado e faz estudo de impacto ambiental e a RIMA com audiência pública pelo órgão ambiental estadual e não pelo IBAMA, né? Então, simplesmente estar na classificação de significativo impacto ambiental não quer dizer que seja IBAMA, certo? Então,
Olha aqui a nossa questão 2 aqui, para isso é o objetivo de fixar, certo? Então, de acordo com o decreto 8.437 de 2015, o IBAMA assume a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de empreendimentos apenas quando os estados solicitarem apoio federal para o processo. Claro que não, né? A gente lembra que, na verdade, lá na resolução CONAMA 237 de 97, falamos de competências de licenciamento ambiental. E os entes federativos, ele tem as suas possibilidades de licenciar, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios. Isso não está muito bem definido ainda na resolução CONAMA 237 de 97, mas vai estar melhor definido essa separação, né, das atividades que realmente podem ser licenciadas pelo Estado, pelos municípios e pela União, na Lei Complementar 140 de 2011. E essa Lei Complementar 140 de 2011, teremos também uma aula específica para que a gente possa, né, de vez entender quais são as competências dos entes federativos, né? Mas aqui esse decreto ele tem o objetivo de mostrar o que é licenciável pelo IBAMA, né? Então, retornando aqui, a letra B diz que envolvem exploração de recursos hídricos de rios estaduais. Lembre que o IBAMA, o órgão federal, ele licencia rios federais, rios de impacto ambiental regional, porque ele perpassa por mais de um estado. Aí sim, né? No caso, se ele é um rio estadual, ele está apenas dentro de um estado, isso não é de competência do IBAMA. Por exemplo, a gente vai trabalhar com uma grande piscicultura, certo? Se essa piscicultura ela tiver num rio estadual, ele só está dentro daquele estado, isso totalmente é estadual. Então, a licença ambiental, certo? A licença ambiental pelo órgão ambiental estadual. O processo de utilização do recurso hídrico, que nós chamamos de outorga de recursos hídricos, essa outorga para utilizar a água, certo? Vai ser também pelo Estado. Agora, quando a gente trabalha com um empreendimento de piscicultura que está em rios federais, que passa por mais de um estado, aí nesse caso o licenciamento ambiental é do IBAMA, original do IBAMA. O IBAMA pode passar a competência para o estado? Pode, e isso acontece até. Mas o licenciamento ambiental original é do IBAMA. E a outorga, né, de recursos hídricos, que é uma autorização, que nós vamos inclusive falar sobre isso também, né, para a gente entender a diferença da questão do licenciamento e autorizações, que é importante, né, essas autorizações como outorga de recursos hídricos, aí vai ser, no caso, pela ANA, né, pela Agência Nacional das Águas, porque é federal. Então, muda tudo, né? Muda todo o processo. É diferente. Então, letra C, que afetam terras indígenas ou áreas de proteção ambiental federais. Aí sim, ó. Aí sim. É claro que a gente sabe que aqui na área de proteção federal está exceto as APAs, certo? Exceto as APAs. Mas aqui, como está falando, né? Áreas de proteção ambiental federais e não fala sobre APA, né? A não ser que ele diz assim, incluindo as APAs. Incluindo as APAs seria falso, porque nem sempre um empreendimento dentro de uma APA, uma unidade de conservação federal que seja de uso sustentável, certo? Vai ter um empreendimento impactante, tão impactante que seja o licenciamento ambiental federal. Pode ser um licenciamento ambiental estadual ou municipal, a depender do empreendimento, né? E no caso a letra D, localizados em zonas rurais de qualquer município, isso não tem nada a ver, certo? Essa relação de
de estar em zona rural ou estar em zona urbana, isso não modifica muita coisa em relação à questão do licenciamento, a competência do licenciamento. A competência do licenciamento está no grau de impacto ambiental, se o impacto ambiental é local, se o impacto ambiental é regional, certo? Independente de ser área urbana ou zona rural, né? Se o impacto ambiental é regional ou o impacto ambiental é local, se é somente dentro do estado, se ocorre em 2 estados o impacto, ou se no caso também depende da atividade, né? Qual o tipo de atividade? Porque, por exemplo, a gente tem aí, a gente viu a usina termoelétrica, né? Uma usina termoelétrica, você vai implantar uma usina termoelétrica, ela está dentro do estado, mas ela tem uma capacidade instalada acima de 300 megawatts. Então já se entende que esse tipo de impacto é um impacto regional, porque por causa da capacidade instalada da usina termoelétrica. Então aí já sai da competência do estado para o processo de licenciamento e vai para a União, vai para o IBAMA. A mesma coisa também com a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela tem 100 megawatts de capacidade instalada, 150 megawatts de capacidade instalada. Poxa, o Estado vai licenciar esse empreendimento. Isso é competência do Estado. Por mais que seja de alto impacto ambiental e que faça estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, audiência pública, isso vai ser competência estadual. Mas se passou de 300 megawatts de capacidade instalada dessa usina hidrelétrica, aí já é competência do IBAMA, certo? Aí o IBAMA é que vai entrar na jogada. Claro, é um empreendimento de alto impacto, vai precisar de estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, todos os procedimentos do licenciamento ambiental federal, e por mais que essa hidrelétrica ela esteja somente dentro de um estado, ela tem as características colocadas lá, citadas no decreto, né, 8.437 de 2015, que diz que acima de 300 megawatts é IBAMA. Ou então, no caso, a rodovia. A gente vai fazer uma reforma na rodovia, certo? É uma rodovia federal? É uma BR? É a rodovia federal. É uma BR. Então, se é uma BR, a gente sabe que perpassa por mais de um estado. Mas aí, quantos quilômetros vai ter de reforma dessa rodovia, de pavimentação? Quantos quilômetros? São 100 quilômetros. Esses 100 quilômetros está dentro de qual estado? E aí vai ver qual estado que está e provavelmente a competência será estadual. Mas passou de 200 quilômetros, igual ou maior que 200 quilômetros, aí a gente já sabe que a competência é do IBAMA. Isso estou falando de uma reforma da rodovia, certo? Mas a gente viu ali também no decreto que se for a implantação de uma rodovia federal, independente do tamanho dela, certo? Pode ser até menor que 200 quilômetros, mas é a implantação, isto é do IBAMA. Talvez o IBAMA possa até passar certa competência para o estado, se a rodovia federal, mas a gente sabe que a competência original é do IBAMA, certo? Então, e essa questão aqui, para poder a gente finalizar essa aula do decreto 8.437 de 2015. Então, aqui, segundo o decreto, o licenciamento ambiental de empreendimentos de grande porte, com significativo impacto em áreas de domínio da União, é de competência exclusiva dos estados, exceto quando envolve áreas costeiras, né? Então, exclusiva dos estados, exceto quando envolve áreas costeiras. Olhe, não é exclusiva dos estados, né? A gente não pode dizer que todas essas atividades, certo, de empreendimentos de grande porte, significativo impacto ambiental em áreas da União,
é exclusiva de quem? Do IBAMA, e não dos estados, certo? Então aqui é falso. Dos municípios, desde que possua estrutura técnica adequada. Claro que não, certo? Município só licencia atividade de impacto ambiental local, definido ainda pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente definem quais são as atividades de impacto ambiental local, e aí o município pode licenciar essas atividades. O município não tem nem poder de escolher o que ele licencia. Isso vai ser definido pelo Estado, né? Então, nada a ver. Do IBAMA, quando os impactos ultrapassarem fronteiras estaduais ou ocorrerem em áreas federais. Isso aqui, ó. Então, é de competência do IBAMA, claro. Se é de grande porte, com significativo impacto, em áreas de domínio da União, isso quer dizer que é do IBAMA, porque ele está falando de impactos que ultrapassam fronteiras estaduais, é o impacto ambiental regional ou nacional, ou ocorrer em áreas federais, certo? Do IBAMA. E letra D diz dos estados com apoio técnico facultativo do IBAMA, claro que é falso, a gente já viu que é falso, certo? Então, a gente tem aqui essa aula do decreto 8.437 de 2015, com o objetivo da gente entender o que é de competência do IBAMA para realizar o licenciamento ambiental, certo? E aí eu peço para que você fique ligado que na aula da Lei Complementar 140 de 2011, isso vai ficar mais claro ainda, porque eu vou explicar bem direitinho quando é a competência do Estado, do município, certo? E lá também tem todas as informações. É importante sempre que você dê uma lida, uma passada de olho na legislação, né? Tem que dar uma lida na lei, dar uma olhada, porque a gente vai fixando, né? Sempre dando uma lida, uma olhada nos principais pontos, né? Então aqui, por exemplo, nessa aula, estou deixando aqui o link para esse decreto, né? O decreto 8.437 de 2015, você dá uma olhada direitinho, certo? E até a nossa próxima aula.